Olá, quem já viu meus vídeos já deve ter visto eu dimensionar um pilar de extremidade, certo? Quem viu meus vídeos já deve ter visto eu dimensionar um pilar de centro. E no futuro vou lançar também pilares de canto em concreto armado, né? Pilares pediais de concreto armado aí, que eu faço todo o dimensionamento de um prédio, de um pilar de um prédio, sem nenhum ábaco, sem nenhuma tabela que eu tenho que tirar alguma coisa externa, certo? E na maioria das vezes, se a gente for pegar um autor brasileiro, ele não vai dimensionar assim, ele vai dimensionar através de ábacos, certo? Pode ser um ábaco assim, pode ser um ábaco tabelado, mas através de ábacos, certo? Bom, por que que é ensinado com ábacos, né? Porque a gente tem que calcular uma coisa, calcular outra coisa, achar no ábaco os valores, geralmente não acerta muito precisamente, a gente vai ter que arredondar alguma coisa, não vai achar exato no ábaco, né? Até porque achar o pontinho aqui é 0,25 ou 0,24 é um pouquinho complicado, a gente não tem um valor preciso, e não dá um dimensionamento tão efetivo da estrutura. Por que que a gente usa ábacos, então? Bom, o primeiro motivo de se usar ábacos é muito simples. Que seria o quê? Bom, imagina que você está num lugar que não existe calculadora científica e você precisa desenvolver um método de dimensionar um pilar, certo? Bom, você não pode usar um método que precisa de uma planilha para dimensionar. Por quê? Porque a planilha ela vai ter muitas contas, contas relativamente complicadas, né? Não é tipo, a conta que, se você for pegar a conta da terceira excentricidade de um pilar, a gente pode ver que é uma conta bem complicadinha, né? PX é uma conta complicadinha, que são contas complicadas. Tem raiz quadrada no meio, tem exponencial, tem o e elevado ao quadrado, então tem valores bem complicadinhos. Então complica fazer esse cálculo sem uma planilha, sem uma calculadora científica, sem nada. Então, se você precisa desenvolver um método que não necessita uma calculadora científica, esse método acaba sendo eficiente. Tá, peraí, mas calculadora científica não é nada, meu Deus do céu, que absurdo. Vai na loja da esquina ali no 1,99, 10, 15 reais, compra uma calculadora científica bagaceira. E mesmo que tu queira a melhor calculadora científica, por 100 reais tu consegue comprar uma calculadora científica de alta qualidade sem dificuldade nenhuma, e sobra troco ainda, tá? Então não tem nenhum motivo. Ok, não tem nenhum motivo hoje. Hoje não tem nenhum motivo. A questão é, na década de 70, quantos calculadores científicos existiam? Não existia calculador científico na década de 70. O calculador científico na década de 70 cabia em uma mesa para conseguir calcular uma exponencial, calcular uma conta um pouquinho mais complicada. Tá? Era um computador enorme, certo? Para calcular algo além de mais, menos vezes dividir, certo? Era régua de cálculo e tudo manual, certo? Não tinha nenhuma calculadora. Tá, mas isso na década de 70, por que hoje? Bom, porque, infelizmente, o método foi desenvolvido na década de 70 e só foi repetido, certo? Então, foi desenvolvido na década de 70, daí chegou no Brasil, até o cara que desenvolveu lá nos Estados Unidos, na Europa, chegar no Brasil o método já é década de 90. Chegou na década de 90, o professor aprendeu na década de 90 como se fosse a maior maravilha do mundo. E aí vai para a década de anos 2000, ensina para os alunos, 2010 aí já estão os professores atualmente ensinando ainda com o método que chegou no Brasil na última geração, certo? Então, isso é um dos motivos. Tá, mas, ok. Mas, então, se você está desenvolvendo esse método, alguém desenvolveu esse método e chegou no Brasil mais rápido. Sim, na verdade, eu desenvolvi esse método. Eu desenvolvi o método? Sim. Na verdade, o método em si não tem nada tão complicado assim. É só equações que a gente pega em isostática, hiperestática e resistência materiais. Tá, mas como que eu cheguei? Como é que eu consegui desenvolver isso aqui? Na verdade, isso aqui eu desenvolvi enquanto eu estava estudando concreto armado 2, tá? Por quê? Bom, primeira coisa então, enquanto eu estudava concreto armado, eu já trabalhava com estruturas. Trabalhava com execução e com projeto de estruturas de concreto armado, né? Com estagiário, mas na verdade fazendo tudo que o engenheiro fazia, né? Então, se eu trabalhava com concreto armado, aqui é a primeira coisa. Se você vai trabalhar com uma estrutura, estude ela. Se você trabalhar, trabalho já 8 horas por dia e depois tem que trabalhar mais? Sim, estuda mais. Por quê? Porque você quer ser um profissional de qualidade, tá? Você quer entregar o melhor produto, quer entender muito sobre o que você entende, né? Porque se você, aquela frase diz, né? Se você quer ser um médico, seja um médico radical. Se você quer ser um engenheiro, seja um engenheiro radical. Porque senão você vai morrer e ninguém vai lembrar de você, tá? Então, primeira coisa é isso, né? Dimensione e seja o melhor possível. Pense em aprender tudo que der mais um pouco, tá? E aqui que entra a primeira questão. Eu estava estudando, bom, eu trabalhava com estrutura pré-moldada, eu trabalhava com as lajes TT, né? Laje TT, deixa eu achar uma foto aqui, mas é uma peça que basicamente, aqui ó, aqui tem uma foto, não, tem uma laje plana. Aqui tem uma foto de uma laje TT, né? Que é o quê? É uma laje, que é uma laje, uma capa, certo? Com duas vigas embaixo. Esse é uma das lajes mais comuns na estrutura pré-moldada, certo? Porque ela tende a ser muito eficiente, ela tem uma altura considerável e ela
tendo uma altura considerável, ela permite vencer vãos consideráveis, certo? Aqui tem uma laje TT de um vão de 7,5 metros entupida de bloco em cima, né? Resistindo sem dificuldade, certo? Aqui tem outro teste, uma laje entupida de bloco em cima, certo? Então, a gente está falando de cargas bem consideráveis, né? Aqui tem um cálculo aqui e tudo mais, certo? Aqui outra laje TT, mas não tem nada tão incrível assim, é só uma laje com 2 vigas embaixo. Sim, só uma laje com 2 vigas embaixo. Aqui outra vencendo o vão até não poder mais e sem fissurar, só defumando um pouco, certo? Então, estava lendo esse artigo. Tá? A primeira coisa, é um artigo em inglês. Sim. Eu sei inglês? Sim, eu sei por quê. Porque quando eu peguei a primeira vez que apareceu inglês na minha frente, eu não saí correndo, certo? É uma dica que eu dou. Se você não sai correndo em inglês, mais cedo ou mais tarde você vai não ter mais medo dele e vai conseguir aprender, tá? Então, com 15 anos eu já ouvia podcast em inglês e com 17 anos eu já entendia os podcasts em inglês. Mas eu ficava tentando entender. Uma hora eu entendia, certo? Então, eu vi um artigo em inglês, parece muito interessante, eu vou ler, tá? Não foge. Aí eu aprendi inglês assim, tá? Agora, comecei a ler esse artigo, né? Um artigo sobre lajes TT. Beleza, tá? Eu trabalhava com laje TT e o que acontecia? Bom, eu chegava na faculdade e os meus colegas falavam, tinha uma laje de 3 metros, uma laje de 4 metros, normal para eles. A laje TT que eu trabalhava na fábrica que eu trabalhava, era uma laje que a gente vencia vãos próximos de 6, 7 metros, tá? Então, bom, 7 metros é um vão bem maior, né? Mas, é que tá, eu comecei a ler o artigo, tá? Não vou passar todo o artigo aqui agora, mas eu cheguei numa hora que um cara começa a calcular uma estrutura, tá? Agora, entrando para outro ponto, é que eu estava estudando concreto armado também, né? Então, quando eu estudava concreto armado, da concreto armado 2, o professor ensinava por ábacos, certo? E o que eu estava calculando pilares de concreto armado e eu não gostava desses ábacos. Primeiro porque eu não entendia por que um pilar com uma carga, digamos, um pilar aqui com uma carga de aproximadamente 40% da carga, ele vai ter uma região aqui que ele nem precisa aço, dependendo do momento, certo? Mas se eu reduzisse a carga, ia começar a precisar mais aço. Eu não entendia por quê, tá? Isso aqui é a primeira coisa. Então eu não gostava desse ábaco por causa disso. E aí, eu estava estudando por fora, e de repente o cara começa a me falar aqui de uma laje TT aqui protendida, né? Que eu não usava proteção, usava concreto armado usual, né? Que já sabia calcular pelo menos concreto armado, armado normal, tá? Não proteção, tá? De repente ele começa a falar de uma laje protegida, certo? Ele entra nessa carta aqui, ó, falando aqui, ó, que a laje duplo T para cobertura dá para vencer vão absurdo aqui, ó. Ela falou 80 pés. 80 pés é o quê? Bom, pegando a calculadora aqui, ó, só para a gente ter uma noção do que é 80 pés. 80 pés vezes 0,048 é 24 metros. 24 metros, eu estava pensando 6, 7 achando absurdo. Tudo bem, é uma carga de forro, então 9, mas é 24 metros, é um vão absurdo, certo? E aquele desenho de a seção dele não era muito maior que a minha. Inclusive, ela era mais fina as peças, um pouquinho mais alta, mas mais fina, certo? Então, a gente está falando de 24 metros, então está vencendo 6, 7. Então é muito. E comecei a dar uma lida, né? Bom, primeira coisa, ele começa a falar pre-stress, né? Pré-tensão. Ali eu fiquei com medo, né? Por quê? Porque se você é engenheiro, provavelmente você sabe, né? Que proteção, para você começar a aprender proteção, você tem que ser iniciado em ordens alquímicas, certo? Você tem que ter conhecimentos mágicos, é uma coisa bem complicada, né? Proteção, porque é mágica praticamente, né? É uma coisa que, bom, tem uma viga falhando, tensiona um cabo e ela resiste tudo que der, tá? É basicamente isso que a gente entende quando a gente não entende proteção, mas falam sobre proteção, tá? Então, fui lá na lida e tudo mais, tá? Ele começa a falar algumas coisas aqui e ele colocou algumas propriedades aqui, né? Área eu sei calcular, área eu já sei calcular faz tempo. Densidade eu sei calcular. Densidade leve, ok, tudo bem. Momento de inércia, momento de inércia, que ele está falando aqui, na verdade, também não tem nada complexo, né? Eu já aprendi a calcular em resistência de materiais, momento de inércia, eu já sabia. E de repente ele começa a fazer uma conta, tá? Ele começa a fazer uma conta, pressão sobre área. Pressão sobre área eu aprendi no primeiro ano do ensino médio. Não tem nada difícil aqui, tá? Pressão multiplicado pela excentricidade multiplicado pelo nosso y, que é a altura total aqui até o centro de gravidade. Não entendi porquê, mas naquela época eu não entendia, né? Mas ele multiplicou aqui e dividiu pela inércia e deu um cálculo aqui. Beleza, ele fez duas contas aqui. De repente ele vai para a terceira conta. E quando ele chega na terceira conta, ele dá o vão. Então eu pensei, peraí, esse cara tá na década de 1955, tá? Esse cara tá falando sobre proteção, fez 3 contas e dimensionou uma peça protendida. 3 contas à mão e calculou a protendida.
mas não precisa 5 computadores rodando ao mesmo tempo para calcular a pretensão? Eu pensava que precisava. 5 computadores rodando ao mesmo tempo, com 13 engenheiros controlando para calcular. Não, é 3 contas. Por quê? Não tem nada complicado aqui, é só algumas continhas aqui, dá a pressão e pronto. Aí deu o vão, certo? Então aí que, meu Deus do céu, não tem nada. E que eu descobri, não tem nada de mágico em cálculos, tá? É só cálculo. Tudo bem, ele fala. Inclusive aqui entra outra coisa que ele começa a falar. Depois a gente vai nos cálculos aqui, certo? Ele vai calculando aqui uma segunda opção, né? Vai calculando aqui se a gente usar. Peraí, aqui, ele começa a falar sobre os cálculos aqui, começa a juntar os cabos. Começa a juntar os cabos, vão maior, 54 PS. 54, ele estava 42, 54 vezes 0,3048, certo? 16,5 metros. Então ele fez um outro cálculo aqui para 16,5 metros, certo? E ele começa a falar umas coisas bem interessantes, né? Ele começa aqui depois colocar mais cabos. Ó, e aqui ele falou uma coisa que, bem interessante, ó, que para um módulo de velocidade baixa, usando concreto de baixa resistência, provavelmente vai ter um cálculo, vai ter deformação plástica na estrutura, certo? Mas ele calcula considerando que vai ser tudo elástico, sem calcular plástico. Depois você, bom, ele está calculando errado. Não, na verdade ele está fazendo uma aproximação, certo? Desde que eu faça uma aproximação no cálculo, não vai ser um absurdo, desde que eu trabalhe com a aproximação para o lado da segurança, certo? E ele começa a fazer uns cálculos, de repente ele chega a 85 pés. 85 pés, vezes 0,3048, 25 metros. Tá, mas ele falando aqui, ó, com nenhuma carga lá em cima. Se ele colocar uma carga aí de 25 PSF, que seria 100 kg por metro quadrado, ainda vão de 64 pés. 64 vezes 0,3048, 19,5 metros. Tá? Então, outra coisa que bem interessante, né? O cara está calculando proteção na mão, certo? Na década de 50. E aqui entra outra questão, né? Que ele começou a falar aqui, ó, de PSF, né? PSI, certo? Que é pressão, certo? E aqui na pressão a gente entra numa questão bem interessante, que é o quê? Bom, ele chega aqui em algumas pressões bem altas, né? 1400 PSI aqui, certo? Quem está falando 2.772 PSI, certo? E de repente, do caso aqui, ó, ele fala de 6.000 PSI, né? Então a gente tem uma pressão concentrada bem alta, né? 6.000 PSI. Então eu pensei, o que é 6.000 PSI? Vou calcular, né? Então, 6.000 PSI pounds é 0,453. Então, 0,453. Então, seria 2.718 quilos por polegada quadrada. O que é uma polegada quadrada? 2,54, né? Ao quadrado. Então, ele está falando de 420 quilos. Se eu dividir por 10, eu vou ter 42 megapascal. Bom, 42 megapascal é uma resistência boa. Mas espera aí. A gente está falando de 42 megapascal na década de 50. Então, espera aí. Quando eu conversei com um engenheiro da década de 70, que começou a trabalhar na década de 70, ele falava que FCK 15 já era muito alto. Então, como é que os americanos estão falando de FCK 40 na década de 50? Bom, controle tecnológico. Com um controle tecnológico é possível vencer, possível uma resistência alta. É possível, isso já sabiam na década de 50. Não é uma invenção nova com concreto de alta resistência. É uma coisa nova no Brasil, mas lá nos Estados Unidos já tinha faz tempo. Então, outra questão, né? Que a tecnologia já existia faz tempo, é só a gente estar adaptando ela para um país terceiro mundo, tá? Isso é outra questão. Tá, entendido isso aqui agora. Por que eu estou há 10 minutos falando de peça protendida se o vídeo é sobre pilar de concreto armado? Aqui entra outra questão, que é, lembra que eu estava calculando pilar de concreto armado? Pois é, o que tem em um pilar de concreto armado? Um pilar de concreto armado é uma peça com uma carga, com uma excentricidade. É uma peça comprimida com uma excentricidade, certo? Que gera um momento trator. O que é uma peça protendida? Uma peça protendida é uma peça de concreto com cabos tensionados que depois comprimem ela, certo? Com uma excentricidade. Então, um pilar é uma peça protendida com excentricidade. Porque é uma peça comprimida com excentricidade. Um pilar comprimido com excentricidade. Uma peça protendida é uma peça comprimida com excentricidade. Comprimida com excentricidade, as duas coisas. Sim, um pilar de concreto armado e uma viga protendida seguem o mesmo princípio. Uma peça protendida. Qual a diferença entre elas? Bom, a única coisa que tem diferença é que na viga protendida, a gente pode escolher onde vai aplicar a excentricidade. No pilar, ela pode ir para qualquer lado. A gente não escolhe como que o pilar vai flambar. Na viga, sim, ela vai descer para baixo, ela vai flambar, ela vai ter um momento fator positivo ou negativo, certo? Então eu posso colocar o cabo onde eu preciso. O concreto armado não tem essa opção, mas mesmo princípio,
tá? Existe outra questão também, né? Que no protendido, a gente pode aumentar a seção até passar, certo? Já no concreto pré-moldado, no concreto, a gente vai ter um reforço de aço, porque aumentar o pilar até passar, não tem como, vai dar pilar muito robusto. Tem como fazer pilar em concreto simples, sem aço? Até tem, os romanos faziam, mas é um pilar muito robusto. Eu não vou fazer um pilar de 30 por 30 num sobrado. Melhor eu fazer de 12, 14 por 30 e colocar umas barrinhas de aço nele e resistir ao movimento do trator com aço, tá? Isso é uma questão. Agora, se eu pegar essa equação aqui, ó, e pegar um pilar e começar a calcular por ele, eu vou chegar num ponto que vai faltar um pouco, vai ter um pouco de tração suficiente. Então, o que eu faço? Bom, eu calculo o meu pilar de concreto armado e vejo o que falta. Quanto de momento o trator tem, quanto que ele resiste. Bom, se eu tenho um momento do trator de, sabe, 300 toneladas por centímetro e ele resiste 200, eu só preciso colocar aço para resistir 100, tá? E aí que entra outra questão. Bom, então eu posso fazer isso? Sim, eu posso fazer isso. E como que... Bom, se eu tenho 100 toneladas força centímetro, certo? E eu tenho uma distância entre as barras de, sei lá, 10, ou colocar 5 centímetros, tem 5 centímetros entre as barras, eu vou ter 100 dividido por 5, 20 toneladas de força. Então, eu só tenho que armar as barras dos dois lados para 20 toneladas de força. Tá? Isso que eu imaginava, bom, tonelada de força centímetro, se eu divido por 5 por centímetro, eu vou ter tonelada de força, certo? Isso aí é uma coisa totalmente lógica. Mas eu fiquei mais de mês, porque não tinha ninguém que me ensinou isso. Eu derivei isso, porque é uma na verdade, isso aí a gente deveria sair do ensino médio sabendo, certo? Eu saí do ensino médio meio que sabendo, mas sem nunca alguém me falar explicitamente isso, certo? Então, é só fazer isso. E eu pensei, bom, não pode ser uma coisa tão simples assim. Os caras ensinam algo tão complexo, os computadores são tão complexos, e cálculo é só isso. E aí o que aconteceu? Bom, tá fazendo um concreto armado 2, né? Então eu tinha alguns exercícios. Eu tinha que aprender, eu tinha que calcular isso aqui por ábaco. Tá? Eu calculava por ábaco e calculava pelo meu método. Calculava por ábaco, calculava pelo meu método. E o que aconteceu? O ábaco e o meu método dava sempre praticamente a mesma coisa. Dava 0,1 de diferença? Dava 0,2, dava 2, 3% de diferença. Inclusive tem um artigo que um aluno fez agora sobre o meu dimensionamento, mas dá uma diferença de 3 a 5%, mas o ábaco também não é perfeito, eu não conseguia acertar exato onde é que estavam os valores aqui, certo? Então, dava uma diferença, mas o método era bem preciso. E o que ele calcula aqui? Ele fala que, ok, se der uma diferença, é normal. Inclusive, isso é uma coisa que a gente tem que ter na engenharia, que na engenharia a gente não vai acertar exato, a gente vai ter aproximações, certo? Se o meu método estava sempre batendo ali com 3 a 5% de diferença, ou 2%, ou 1%, dependendo do caso, mas estava sempre, ou muitas vezes era o mesmo ar de aço, em 80% dos casos, 80% da área de aço efetiva, né? Dava sempre 6 barras, mas eu estava pedindo 7,2 e o exercício pedia 7,1 centímetro quadrado. Mas era a mínima coisa de diferença. Se o nosso método tem uma precisão muito boa e a diferença é abaixo de 10%, está funcionando, tá? Se a gente está trabalhando com coeficiente de segurança, mal bem, no aço a gente usa o quê? A gente usa 1,4 de segurança mais 1,15 da Gerdau. A gente tem um coeficiente de segurança de 1,6, certo? 1,6 é um coeficiente bem considerável. Se a gente seguir a regra dos 6 sigma, certo? Levar não sobre 6, uma diferença de até menos 1 vezes 100, uma diferença de 8,26% vai estar dentro dos 6 sigma, certo? 6 desvio padrão de diferença para chegar nisso aí. Então, não tem problema. Não tá abaixo de 8%. Então, a gente não tem problema quanto a isso. A gente tem uma estrutura segura se o dimensionamento erra em 5%, tá? Isso é uma coisa, tá? Sabendo isso, então, desenvolvi minha primeira planilha. Minha primeira planilha era uma porcaria, era bem simples, mas calculava, certo? E aí que entrou a questão, que eu tinha a planilha ali, calculava, comparava o cálculo manual com o ábaco do lado e dava praticamente a mesma coisa, certo? Dava um funcionamento muito preciso. Então, funcionava nos meus casos, tá? E como estava trabalhando com pré-moldado, que a excentricidade é diferente, sem problemas, funcionava, só editava a excentricidade ali diferente, tá? Sabendo isso, então, o que a gente pode fazer? Bom, aí que tá. Peguei minha primeira planilha e comecei a testar ela. Ah, pilar de 14 para pilar de 15. Quando eu peguei um pilar de 20 toneladas, mudei ele de 14 para 15 e foi de, sei lá, 8 barras para 4 barras, meu Deus do céu, essa intensidade muda muito, certo? E aí comecei a fazer os cálculos, né? Comecei a ver que um pilar de 14 para 15 para 16 e comecei a ver a diferença, certo? Comecei a testar. E o pilar de 4 metros, e 3 metros, e 6 metros, e 8 metros? E se fosse pilar de pé direito triplo, como é que seria esse pilar? Dimensionava e olhava os resultados, tá? Uma hora fazendo isso numa planilha, eu aprendi muito, tá? Então aqui que entra uma questão, que é, primeira coisa, estuda um método que, na verdade, muitas vezes o cálculo que você tem medo não é tão complicado assim, tá? Isso é uma questão. A segunda questão é que
O dimensionamento com ábacos, existe um motivo que ele está aqui. Inércia, era usado na década de 70 até chegar no Brasil e continua até hoje, tá? Mas a questão é, o cálculo pode ser feito de maneiras diferentes. Vai chegar em resultados similares? Vai funcionar, tá? Isso é outra questão. E erros de até 5% são aceitáveis. Agora, tem uma outra questão aqui, que é o quê? Isso aqui, na verdade, isso aqui me valeu muito por outra coisa também, que é o quê? Que isso aqui é um memorial de cálculo de outro engenheiro, tá? E aqui a gente entra numa questão que era, eu no quarto ano da faculdade, peguei o memorial de cálculo e fiquei lendo ele, eu li umas 15, 20 vezes, até entender, tá? E lendo, por que ele está fazendo, por que ele está fazendo, por que ele está fazendo isso? Tentar no manual aqui, calcular do meu jeito e testar o cálculo dele, tá? Isso foi muito importante, por quê? Porque eu conseguia ver, por exemplo, aqui ele fala, no caso, né, na década de 55, 1955, ele fala, né, eu estou usando na tensão do concreto, certo? 5% da resistência do concreto na compressão. Hoje em dia a gente sabe que o concreto tem uma resistência aí na tração de 5 a 10%, mas a gente não pode considerar isso no cálculo, porque o concreto fissura a gente perde essa resistência. Tá? Isso é uma questão. Então, infelizmente, aí não dá para usar, mas na década de 50 eles não sabiam isso. Então, isso é alguma coisa que eles não sabiam, que hoje em dia a gente sabe, mas a gente não sabia. Tá? Segunda coisa é que a gente vê um cálculo que é possível, ele está falando uma peça aqui de 12 mais 2, 14 polegadas, 35 centímetros, e ele começa a vencer vão cada vez maior, certo? E aqui entra numa questão, que é o quê? Ele começa a vencer vão cada vez maior, mas ele tem que começar a tirar água da pedra. Eu vou usar um concreto de resistência maior, vou colocar mais aço, eu vou colocar um concreto leve, eu vou reduzir o peso, e começa a ir aí, e eu vi que ele dá para vencer vão considerável, como eu falei, 25 metros. Mas, tem limites. Tá? Então aí que entra outra questão, que daí eu li esse artigo e vi, o que eu aprendi? Bom, que concreto tem limite, que proteção para funcionar tem que ter um concreto bruto, certo? De alta resistência, que vai gastar cabos, e uma hora a gente vai estar começando a cada vez ficar mais complicado, né? Na prática, esse cálculo aqui é 42 pés. A gente pega esses 42 pés e transforma em 80, inventando um monte de maluquice, mas tem como, tá? Mas tem limite ainda, certo? E aí entra uma questão, eu falo para alguém, eu já venci um voo de 35 metros. É proteção, né? Todo mundo pensa que é proteção, porque, bom, se tem um vão grande, a proteção é mágica, tá? E na verdade não é. Ela segue as mesmas equações e ela tem os mesmos limites, tá? Se não tivesse limite de proteção, eu poderia fazer um pilar de 20 por 20, suportar um prédio de 20 andares, e eu não consigo, certo? Então, proteção tem limite, não dá para passar do limite na proteção, não tem como, a gente chega numa hora que acabou, não dá mais, certo? E isso é outra coisa que, infelizmente, os engenheiros não sabem, tá? Que cálculo, uma hora vai chegar no limite, tá? Inclusive aqui ele basicamente calcula o vão máximo, certo? Mas a gente vê outra coisa, que é o quê? Bom, que quando a gente vai lendo o memorial de outro engenheiro, a gente vai vendo como que esse outro engenheiro pensa, tá? E aqui a gente entra numa terceira questão, que é o quê? Bom, que quando você é um engenheiro recém-formado, você pega um memorial de cálculo de um engenheiro muito experiente e você se força a tentar, por mais que queimem os neurônios, você se força a tentar pensar como um engenheiro de alta experiência. Tá? E basicamente assim, né? Eu peguei um cara, e esse método, na verdade, eu uso até hoje, né? Quando apareceu, eu falei, eu venci um voo de 35 metros. Mas o que aconteceu? O maior vão que eu tinha vencido antes tinha sido de 11. E de repente alguém parece que eu vencer um voo de 35. Certo? O que eu fiz? Bom, eu sei que deve ter algum engenheiro por aí que já calculou isso aí, certo? E eu vou tentar pegar do melhor cara. Eu quero pegar um cara que já venceu um vão enorme, né? E aí eu comecei a pesquisar na internet, palestras e tudo mais, e eu vi que tem que nos Estados Unidos, por exemplo, tem o Steel, a Bridge Construction, tem uma associação que, peraí, a Construction Bridge, Short Span, aqui ó, Short Span Steel Bridges, que é um site muito interessante que ele fala sobre vãos pequenos. Eu pensei, vão pequeno, né? Só que o que ele fala de vão pequeno? 140 pés. 140 pés, a gente fala aqui, ó, 140 vezes 0,3048, 42 metros, tá? Então, uma associação está falando que um vão de 140 pés ainda é pequeno, que compensa vencer um vão simples com isso. Inclusive tem uma ponte do vão bem considerável, tá? E que tem a questão que se você está com pepino, procura alguém que solucione um pepino muito maior. Isso aqui é uma associação que soluciona direto pepinos aí de 140 pés, tá? É uma associação que fala sobre vão de 40 metros considerando vão pequeno,
Tá? Então aí que tá. Eu tenho precisão de 35, eu vou encontrar um cara que acha que 40 pés é pequeno, uma associação que acha que 40 pés é pequeno, e estudar com eles, porque eles devem saber muito, certo? Não é que infelizmente eu vejo muito isso. O engenheiro tá trabalhando com 4 metros de vão, mas tá trabalhando com viga de 40. De repente parece um vão de 12 metros, e ele pensa, talvez eu faça 45, 50, 55, 60, e daí ele fica 20 vezes rodando, até que uma hora ele aceita que tem que fazer uma viga de 1,20 m, tá? Então aí que é o problema, né? Que se você tá com um pepino muito fora do padrão, também tem outra questão, né? Que caça alguém que já venceu o pepino, tá? Eu tava com um pepino que era o quê? Eu precisava, no estágio, mais calcular pilares também, mas no estágio e na faculdade, eu precisava saber calcular pilares. Bom, onde que eu aprendo um cálculo de pilar de armado? Pegando um cara que calculava protendido manual na década de 50. Esse cara deve saber muito. Eu vou ler tudo que ele tá no cálculo aqui e vou aprender com ele, certo? É basicamente isso que eu recomendo. Pega um cara que sabe muito mais e aprende com ele, tá? Estudo sobre ele. Inclusive eu tenho experiência, eu tenho 4 anos e meio de experiência, mas uma coisa que eu fiz foi, entrou o curso do professor Lucas Ramirez, que tem 15 anos de experiência, vou fazer esse curso, tá? Ele vai lançar outro agora, mas eu vou fazer esse curso. Meu Deus do céu, o cara tem 15 anos de experiência, se eu tenho 4 anos e meio, já sei tudo isso, imagina um cara que tem 15, imagina um cara que só revisava projetos, que tem 15 anos de experiência, quanto que deve saber? E aprendi muito também com isso, certo? Mas, e que tá, tenta pegar com os melhores, certo? E não tenha medo do cálculo manual, tá? Não é que eu uso só cálculo manual, eu uso software. Claro que eu uso software, porque hoje em dia, depois de verificar o cálculo dele, eu tenho confiança no que eu estou lançando nele, tá? Mas, aqui tem uma questão muito interessante, que cálculo manual não é nada complicado, dá para criar planilhas. Eu criei esse método. É perfeito? Não. Como falei, ele superdimensiona a questão de 3 a 5%, dependendo do caso. Às vezes menos, tá? Mas, funciona muito bem, certo? E esse método me deu uma capacidade de conceituação, certo? Porque ele sempre erra, similar, né? Sempre 3 a 5% a mais, por não considerar uma interação concreto-aço, certo? Que é o único defeito que tem, né? Eu fiz um método, meu método não precisa ser perfeito, meu método não precisa dar exato, desde que ele chegue muito próximo da realidade, certo? Desde que não subdimensione, que é um problema grave, certo? E desde que também não gere superdimensionamento, que menos de 5% de erro não é um superdimensionamento, é uma diferença de cálculo mesmo, tá? Mas é um método que não é perfeito, até porque nenhum software nenhum dimensionamento é. Todo software vai ter acusações, vai ter configurações erradas, vai ter simplificações que ele vai usar e também não vai dar o valor perfeito, tá? Na engenharia são aproximações, beleza? Então seria isso. Até a próxima.